Gostaria de registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico Desterro, do conselheiro José Filho, do conselheiro Mário de Mello, auditores Mário Filho, Alípio Firmo, Luiz Henrique, procurador-geral do João Barroso, secretário do Pleno Mistil Levi, das taquígrafas. Bom dia a todos, servidores, diretores, advogados. Cordial bom dia. Ausentes, o conselheiro Júlio Cabral, que se encontra de licença de saúde, substituindo está o auditor Mário Filho, conselheiro Ari Moutinho, por motivo justificado. Passamos à fase do expediente. Não temos expediente, passamos indicações e propostas. Esta presidência gostaria de registrar e agradecer à Câmara Municipal de Manaus pela honraria a mim concedida com a outorga no último dia 31 de outubro da Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Da mesma forma, expresso meu mais sincero agradecimento à vereadora Mirte Salles, autora da proposição, bem como ao vereador Joelso Salles Silva, presidente da Câmara. A feliz coincidência que foi o dia que eu entrei no tribunal, 31 de outubro. Passamos à fase de indicação de proposta, aberta para quem tiver alguma proposição. Conselheiro Érico Desterro. Senhora presidente, bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Apenas para dar conhecimento ao Tribunal Pleno que, examinando 3 representações sobre o mesmo assunto, a concorrência pública número 13 de 2019 da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus, que tem por objeto a contratação de 2 agências de publicidade para a prestação de serviços técnicos de propaganda dos tipos institucional, utilidade pública, mercadológica e legal, decidi não conceder, em princípio, as medidas cautelares que eram pleiteadas, no sentido de suspender a audiência que seria aberta, que deve ter sido aberta hoje às 9 horas da manhã, porque não me convenci, em princípio, pelos argumentos apresentados, que era o caso de interromper a atividade administrativa. Evidentemente que abri prazo para que se manifestasse a respeito e, eventualmente, devo reexaminar o assunto, se for o caso. Era isso, senhora presidente. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente. Pois não. Meu bom dia a todos, primeiramente. Gostaria de comunicar ao Tribunal Pleno que no último dia 17 de outubro de 2019, indeferir um pedido de medida cautelar e abrir prazo para a oitiva dos gestores, referente a uma representação, objeto do processo 769/2019, cujo representado é o Hospital Pronto Socorro Dr. João Lúcio. E a representação aborda supostas irregularidades no pregão 460/2018 da CGL. É o registro. Ainda indicações de propostas? Eminente presidente, Conselheiro Josué Filho. para cumprimentar Vossa Excelência e com todas as honras, porque Vossa Excelência merece esse fecho de ouro que a Câmara Municipal o deu e que eu não pude estar presente. Mandei até a minha foto para Vossa Excelência, que a alergia me pegou em cheio, e que depois de amanhã a Assembleia ratificará
a passagem de Vossa Excelência por essa corte. E eu, mais uma vez, quero pedir desculpa a Vossa Excelência, porque estarei viajando para o Rio de Janeiro, onde estarei às 11 horas da manhã da quarta-feira reunido com o Dr. Thierry Montebello, e algumas dúvidas que preciso dirimir antes da minha saída, a respeito até de meu próprio procedimento em determinadas manifestações na primeira Câmara. Portanto, presidente, ao justificar, e já marcado e antecipadamente marcada, queria que Vossa Excelência me desculpasse a ausência material, porque espiritual, eu quero declarar a Vossa Excelência que sou fidelíssimo como amigo, como admirador e pelos atos de sua administração. Era só o que eu queria deixar presente. O meu filho me representará muito bem. Tá, muito Senhora obrigada. Presidente, aproveitando também o ensejo, tive o prazer de estar presente à solenidade de entrega da medalha, no que para nós foi de imensa satisfação, e já adiantei na sessão passada que não poderia estar na Assembleia Legislativa por conta de atividades ordinárias aqui do Tribunal. Vossa Excelência sabe que estarei me deslocando ao interior para tratar de um assunto relativamente à mesma situação de Parintins. E essa audiência já foi marcada há algum tempo, e ao me consultarem eu disse que estaria presente, e sendo assim vou ficar impossibilitado de estar com Vossa Excelência, tal qual a impossibilidade do conselheiro Josué de estar com Vossa Excelência na Assembleia Legislativa, mas desde já eu parabenizo pelo feito. Obrigada. Presidente, Pois não, conselheiro Mário de Mello. aproveitando, primeiro a linha iniciada pelo nosso querido Júlio Pinheiro e pelo nosso querido Josué, estive presente junto com o conselheiro Érico, com o conselheiro Júlio Pinheiro, na belíssima homenagem, o conselheiro Ari, na belíssima homenagem que Vossa Excelência recebeu, um ato de reconhecimento, né, pelo representante dos Manauara, legitimamente esse representante do Manauara, que é a nossa Casa Legislativa Municipal. Então fica aqui a nossa total alegria de ver Vossa Excelência brilhando e Vossa Excelência como representante, institucionalmente falando, dessa casa. Parabéns, presidente. Obrigada. Presidente, Pois não, aderindo às parabenizações a Vossa Excelência pelo recebimento da Medalha Cidade de Manaus, honraria muito merecida por Vossa Excelência. Parabéns. Obrigada. Senhor presidente, Pois não. rapidamente eu estive também presente na solenidade de entrega da medalha e parabenizo também Vossa Excelência, muito bem merecida. Obrigada. Passando à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral Claudinho, licença médica. Conselheiro Júlio Pinheiro, 7. Conselheiro Júlio Pinheiro, 7. Conselheiro Érico, Conselheiro 6. Érico, 6. Conselheiro Josué, 8. Conselheiro Ari Moutinho, 4. Conselheiro Mário de Mello, 1. Conselheiro convocado Mário Filho, 2. Auditor Alípio, 3. Auditor Luiz Henrique, lote 5. Passamos a julgamentos adiados. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 2 processos, de número 11.103, 2019 e 10.689, 2019, que estão apensos e tratam sobre a mesma aposentadoria. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Ari, passo inicialmente a palavra ao relator.
Senhora Presidente, senhores conselheiros, após ler atentamente o voto-vista do conselheiro Josué, fiz minhas ponderações e resolvi aderir ao voto-vista do conselheiro revisor. Pacificado, dou por aprovado o processo. Pauta do auditor Luiz Henrique, ainda em adiados. Temos um processo de número 11.353/2018, qual retorna após vista do conselheiro Josué Filho, que não juntou manifestação no sistema. Indago se o conselheiro deseja se manifestar em sessão. Eu peço-lhe permissão, presidente, a me Pois não. dirigir ao doutor Luiz Henrique, nosso auditor e conselheiro substituto, que eu concordo plenamente com a proposta de voto, discordo apenas na quantificação da multa no artigo 53, solicitando-lhe que a multa seja de R$ 1.706,80, que ou seja, até 30% do valor maior. É a minha contribuição ao voto de Vossa Excelência. R$ 1.706,80. Para Heraldo Beleza. R$ 353 desse 2018. Senhor presidente, eu vou aderir à proposta do destaque do eminente conselheiro Josué Filho. Redução da multa para 1.700 e fração. Muito obrigado. Então, pacificado. Alguém tem mais alguma proposta a respeito do processo? Então, de acordo, pacificado, dou por aprovado. Julgamento da pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 6 processos. No segundo processo, de número 1589/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, bom dia a todos. Trata-se de embargo de declaração posto pelo senhor Jean Campos Barros. O Ministério Público é pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 16 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário Melo. Temos 6 processos. No terceiro processo, de número 11.458/2018, ao embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração posto pela senhora Aida Cristina Tapajós Andrade. O Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido do voto do eminente relator pela improcedência dos embargos. Pacificado, dou por aprovado o processo. No quarto processo, de número 11.868/2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Trata-se da prestação de contas anuais do Hospital Pronto Socorro João Lúcio. Meu voto pode ser acessado pelos queridos pares na íntegra no sistema julgamento. Bem, após detida análise dos autos, verifiquei que, embora tenha havido falhas na gestão, a maioria de cunho formal, após a apresentação de justificativos e documentos pelo gestor, foram sanados. Não houve sugestão de glosa ou de alcance por parte da unidade técnica, nem indicação de desvio de material ou malservação de recurso ou dano ao erário. Assim, pelas razões expostas,
Meu voto é no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 2.000, com determinações à atual gestão do órgão. É como voto, senhora presidente. Em discussão, Senhor presidente, com a meu palavra ao conselheiro Érico. meu voto está disponibilizado também. Eu acompanho o Ministério Público pela irregularidade e aplicação de multa. Em votação, como voto o conselheiro Júlio Pinheiro. Com destaque, excelência. Conselheiro... Com o relator. Conselheiro convocado Mário Filho. Com o relator. Por maioria. Aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Um minutinho só. Deu uma pulada aqui. Pauta do auditor. Conselheiro convocado Mário Filho. Não, mas ele só tem Primeiro pauta auditor, como Mário auditor. Tá certo? Pauta do auditor Mário Filho. Temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 2 processos. No primeiro processo, de número 12.708, 2017, temos embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e do conselheiro Mário de Melo. Passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. É o primeiro da pauta, do Alípio. Recurso de reponderação. O relator fala em embargos. Queria embargar a decisão do recurso que levou ao provimento. Já está embargando a decisão do provimento do recurso. Pois não, excelência. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Antônio Fernando Fontes Vieira, com o intuito de promover a anulação do julgamento, tendo em vista que houve uma omissão no nome do advogado da parte impetrante. O Ministério Público verifica que de fato essa omissão ocorreu e, portanto, somos pelo provimento dos embargos. Apenas para que conste o nome do advogado na pauta. O relator do processo tem alguma coisa? Não, excelência, de acordo com... Pacificado, dou por aprovado. No processo restante, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos de voto do relator. Pauta auditor Alípio Filho. Temos 20 processos. Senhora presidente, eu gostaria de vista do processo 10.973 de 2015. Qual é o número, excelência, da pauta? É o 56. Primeiro processo, o de número 1422/2010, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador do Ministério Público. Trata-se de embargo de declaração posto pela empresa Mariuá Construção Limitada, arguindo que seu nome não consta na pauta de julgamento, por ocasião do julgamento do processo. De fato, excelência, ocorreu essa omissão, portanto, o Ministério Público é pelo provimento dos embargos. Parcialmente, apenas para incluir o nome dos patronos da parte embargante. Pacificado, está de acordo com o relator. Excelência, Confere. eu estou negando o provimento. Esse processo só para confirmar aqui. Não, é o primeiro da perdão, pauta. Perdão. Conhecer e dar provimento Concordo, parcial. Concordo.
Eu estou pegando outro processo aqui. É isso mesmo. Está pacificado, dou por aprovado. O segundo processo de número 112/2014, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao procurador de contas para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Juscelino Otério Gonçalves. Não há nos autos qualquer justificativa que dê asa ao seu provimento. Portanto, o Ministério Público é pela negativa. Pacificado, também dou por aprovado o processo. No terceiro processo de número 11.803/2014, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, em relação a esse processo, só para historiar, trata-se de denúncia sobre apuração de acúmulo irregular de cargos públicos envolvendo a servidora Adriane Passos da Silva, no cargo de secretária municipal de administração de Apuí, com o cargo de policial militar. Ou seja, ela é titular do cargo efetivo da Polícia Militar do Amazonas e também foi nomeada secretária municipal de administração. E também do servidor Domingos de Jesus Bonfim, que é secretário municipal de Meio Ambiente, e ao mesmo tempo ele ocupa o cargo de técnico em rancenise da Suzan. A questão posta, da forma como foi colocada, a princípio não existiria irregularidade, porque não há impedimento nenhum em tese de um secretário, de um servidor público, contribuir com a administração pública para conduzir os negócios públicos. O problema é que o nosso órgão técnico verificou, mediante pesquisa e após a oitiva dos responsáveis, tanto o órgão que emprega os respectivos servidores, quanto os próprios. Então, em pesquisa pela unidade técnica, foi realizado no dia 6 de junho de 2017, no Sistema de Atos de Pessoal e no Diário Oficial dos Municípios, foi constatado que o senhor Domingos de Jesus Bonfim, ainda nomeado para o cargo de político de secretário municipal de Finanças, datado de 5 de 2017, e posteriormente exonerado desse cargo e nomeado para o cargo de secretário do Meio Ambiente, houve configuração do acúmulo de cargo. Tá? O segundo ponto é com relação à servidora Adriane Passos da Silva, que recebeu integralmente a remuneração da Polícia Militar. Enfim, é o registro feito. Eu quero também evidenciar aqui nessa propositura que o voto destaque, ele na verdade diverge em relação às multas que apliquei a esses responsáveis, tanto a senhora Adriane quanto o senhor Domingos. E ele pede, no caso, para que sejam excluídas essas multas. E, no mais, concorda, pelo que eu vi aqui, com a disposição da minha proposta de voto e reitero a aplicação de multa em função da gravidade do ato praticado, em razão de o ato ter infringido uma norma constitucional. Ou seja, na pirâmide legislativa, quanto mais alta for a legislação infringida, mais grave é o ato cometido, que é o caso dos autos, senhora presidente. Então, nesse sentido, eu mantenho as multas aplicadas ao senhor Domingos de Jesus Bonfim e à senhora Adriane Passos Silva, com determinações à origem, inclusive encampadas pelo voto destaque, para que seja apurado em processo administrativo disciplinar, dando ciência ao Ministério Público do Estado também. É o registro. Érico. Senhor presidente, quanto à questão da acumulação, eu não divirjo, mas não cabe, no meu modo de ver, a aplicação de multa aos funcionários. O tribunal só aplica multa a gestor, no exercício de um ato de gestão. Aqui não é o caso.
aqui, se houve alguma irregularidade, é a acumulação indevida de cargos por esses dois funcionários. Se fosse o caso de se aplicar multa, seria a quem os nomeou, que praticou o ato de gestão irregular. Mas também não estou propondo multa a quem os nomeou. Eu apenas concordo que deva ser feita a apuração da acumulação e a restituição dos valores pagos indevidamente, mas divirjo quanto à aplicação dessa multa aos dois servidores. Em discussão. Presidente, eu gostaria que o Ministério Público se manifestasse com esses autos. Porque eu vejo que o Ministério Público vai na mesma direção do conselheiro Érico e a área técnica, que haja uma aplicação de multa aos gestores. E, apartando isso, o conselheiro Érico diz que o responsável, no caso, é o gestor. Ele é que tem que partir para cima do servidor para recuperar os valores recebidos indevidamente. Por isso, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, por favor. Presidente, eu vou concordar com o eminente conselheiro Érico Desterro e corroboro o parecer ministerial que está nos autos. Senhora Presidente, Com a palavra, eu queria relator. apenas fazer um pequeno reparo. Por que eu estou responsabilizando ambos os servidores? Primeiro, porque a responsabilidade da gestão pública decorre da consciência, do grau de esclarecimento do gestor em relação à coisa administrada. Veja que no caso da senhora Adriane Passos da Silva, conforme eu relatei, ela recebeu integralmente a remuneração da Polícia Militar. Portanto, ela é sabedora da infração, ou deveria sabê-lo, e, no entanto, não abre mão da sua remuneração. Então, o grau de ilicitude aponta para que seja aplicada a sanção correspondente. Respeito, mas não acolho a propositura do voto destaque, no sentido de restringir a aplicação de multa à gestão, ao gestor, ao ordenador de despesa, embora, de fato, o voto não foi feita referência nenhuma, mas apenas a título de ilustração. Então, senhora Presidente, eu estou, então, aplicando essa multa com fundamento, conselheiro Josué, em relação ao grau de consciência dos gestores aqui envolvidos em relação à infração praticada. Isso, inclusive, é aferido através de uma estrutura chamada matriz de responsabilização, que, inclusive, já é aplicada por esse tribunal, com relação à conduta dolosa ou culposa nos autos. É o registro. Presidente, eu fui citado pelo eminente conselheiro Alípio, que hoje é legal. E o conselheiro Alípio, auditor Alípio, diz que está a penalizar e, consequentemente, a devolver. Né? Eu creio que, remanado ao Ministério Público, a área técnica, o reparo do voto visto do conselheiro Érico, do meu entendimento, eu sou obrigado a dizer que, no meu voto, eu quero encampar a parte do eminente conselheiro Érico Desterro, que resgata o recebido indevidamente, mas por provocação do gestor. O dinheiro volta, mas não em forma de multa. Multa a ele que permitiu o pagamento. É o meu voto, ou seja, em síntese, com o voto revisor. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, eu também acompanho com a aplicação de multa ao gestor, senhor José Saldinei de Souza Araújo. Só para esclarecer, Excelência, está certo, mas eu optei por não aplicar multa ao gestor. Embora reconheça que, se é para aplicar multa, tem que ser ao gestor, mas o meu voto não manda aplicar multa ao gestor. Manda apenas buscar a restituição do que foi pago indevidamente. Porque eu não sei se o gestor teve algum comportamento doloso nesse caso. Por isso que como eu não instruí os autos, e a instrução foi por um caminho completamente diferente do que eu faria, nessa altura eu não posso, nesse momento, aplicar multa ao gestor. Senhora Presidente, eu também não estou aplicando a multa ao gestor, só queria registrar, viu, conselheiro Júlio? Eu não estou aplicando a multa ao servidor, ao gestor da despesa, não.
Como vota o conselheiro E- Júlio Pinheiro? Exatamente como falei, exatamente por conta de que a responsabilidade é do gestor. Então, a multa nesse valor ao gestor responsável pela prestação de contas. Presidente, eu acho que nós temos 3 vertentes aí. E qual é o valor? 8 mil, não estou aplicando multa. Não tem nenhum valor aqui, excelência. No, Eu estou só transferindo essa multa. no voto do relator tem Para o 8.760. servidor, claro. Tá bom. Conselheiro Josué já votou. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho na íntegra o posicionamento do conselheiro Érico. Conselheiro Mário Filho. Conselheiro Mário Filho. Acompanho o destaque. Então, por maioria, Certo. aprovado o voto do conselheiro Érico. No quarto processo, de número 11.229/2014, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa oficialmente a palavra ao relator. Excelência, com relação a esse tópico, eu acolho a propositura feita pelo conselheiro Érico em relação ao item 3. No que pertine à alteração do fundamento legal. Com relação ao item 4, que trata da aplicação da redução de multa, eu não acolho, eu mantenho a multa da época no valor de 43 mil infração e no mais as tratativas decorrentes. Esse processo, apenas para esclarecer, é uma prestação de contas anual da Prefeitura de Fonte Boa, exercício 2013, de responsabilidade do senhor José Suedney de Souza Araújo, prefeito ordenador de despesa. Eu, então, estou mantendo a multa aplicada, acolhendo aí o tópico 3, com relação ao fundamento da outra multa, são 2 multas na verdade. O número 3 seria por atraso no envio do relatório de gestão fiscal, desatualização do portal de transparência e relatório resumido da execução orçamentária. Em relação ao tópico 4, que é aplicar multa por grave infração, eu mantenho essa multa porque eu entendo que já passou da data, na verdade, já extrapolou todos os prazos, né, para que os gestores, então, mantivessem atualizados o portal da transparência e encaminhamento do relatório resumido e relatório de gestão fiscal. Então, eu registro, excelência. Parcialmente eu acolho. Conselheiro Érico. Senhora presidente, estamos de acordo quanto à irregularidade das contas. Há uma proposta de aplicação de 2 multas, conselheiro Júlio Pinheiro, uma de ACP, no valor de 13 mil, infração, e uma outra pelo conjunto da obra mal feita, de 43 mil reais. Bom, a minha divergência está em que eu aumento a multa do atraso, porque foram 12 meses de atraso, para R$ 20.481,60, mas diminuo a multa da grave infração, que é de 43 mil a proposta, e eu aplico uma multa de R$ 13.654,39. De 20, excelência. Como? Vossa Excelência muda para 20. Não. ACP 20,
É. Mas a outra multa, que é de 43 na proposta, Fica para 13. eu né? reduzo para 13. Com base no artigo 308, inciso 6 da resolução do tribunal, do regimento interno do tribunal. Então, a minha divergência é só quanto à dosagem das multas. Em discussão, votação. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de que, concordando no mérito, apenas fazendo observação que essa questão do portal de transparência no interior do Estado é uma situação extremamente difícil por conta de ausência de mecanismo de internet. Só essa observação para que fique Hoje nem registrado. tanto, excelência. Mas, excelência, ainda tem muita dificuldade. Eu continuo... Está todo mundo com seu WhatsAppzinho funcionando, né? essa daí, eu até entendo o conselheiro Júlio Pinheiro nesse caso, especificamente, porque é de 2014. 2013. Exatamente. Ainda podia ser que houvesse, mas Ainda há hoje, excelência, por incrível que pareça, não, com ainda certeza, há hoje. Até aqui no Ainda há tribunal, de hoje. vez em quando a gente tem problema para Manaus acessar a tem. internet, mas Então, eu só excluo a multa com relação à CP e vou aderir, excluindo a parte que trata do portal de transparência, mas aderir a multa até Manaus tem pelos problema de demais internet. vícios de R$13.000 proposto Ok. pelo conselheiro. Conselheiro Josué Filho. Eu estava vendo aqui a situação aritmética. No voto do relator, vamos ao número 58.000 e sua fração. No voto destaque, nós iremos a 33.000. Toda vez que eu tiver dúvida, eu vou pelo valor menor. No caso, eu vou votar com Voto a multa destaque. de 33.000, aliás, 34 para ser mais exato, que é do conselheiro Érico. Só por esse fator. Ok. Conselheiro Mário de Mello. Opõe o posicionamento do nobre conselheiro Josué, que é o do nobre conselheiro Érico, né? É verdade. Conselheiro convocado, Mário Filho. Eu vou acompanhar o relator. Então, por maioria, aprovado o voto de destaque. No 8º processo, de número 11.452/2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, em relação a esse processo, o voto, aliás, o destaque feito pelo conselheiro é no sentido de abrir uma diligência, acatar a diligência proposta pelo Ministério Público, a fim de que sejam ouvidos os ex-gestores do Instituto Dona Lidu e do Fundo Estadual de Saúde. Apenas para entender, esse processo é uma denúncia de uma empresa prestadora de serviço de preventivo e corretivo de elevadores contra o Instituto Mulher Dona Lindu, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, em face de possíveis irregularidades acerca da suposta falta de pagamento dos serviços contratados e executados concernentes ao termo do contrato 2/2010. Muito bem. O que a empresa se queixa e pede a esse tribunal é que o tribunal determine que o Instituto lhe pague, uma vez que está inadimplente até a data de hoje. Ou seja, se nós começarmos a acatar esse tipo de propositura, em razão da inadimplência dos entes federados, não vão faltar processos aqui no Tribunal de Excelência para a gente julgar. Então, essencialmente, é isso. O que nós poderíamos fazer é avaliar se a formalidade até o pagamento do processo, em algum momento, desbordou da legislação orçamentária, financeira, contábil, mas isso não ficou configurado no caso. Não bastasse isso, essa dívida são dois valores, 2012 a 2015. A de 2012 provavelmente já está prescrita, Excelência. Por que eu digo isso? Porque, por disposição do decreto 20.910 de 32, a época ainda do governo Vargas, que regula a prescrição quinquenal dos entes federados, ele diz aqui no artigo 1º que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Esse decreto ele foi editado na época da Revolução Vargas, como eu disse. E esse decreto tem força de lei. Está em vigor até hoje. Anteriormente, a regulação do prazo quinquenal era feita pelo antigo Código Civil de 2016, que deixou de vigorar. A partir de 2002 nós temos um outro código. E o novo código não regulou essa matéria da prescrição quinquenal. Então, restou regulado, então, pelo decreto 20.910, que já o regulava desde janeiro de 32. Então, haveria uma dupla regulação de 32 para cá, no âmbito do decreto de Getúlio Vargas e no âmbito do Código Civil de 2016. Muito bem, então, provavelmente essa dívida, Excelência, já está prescrita, de acordo aí com o decreto de Vargas. Segundo ponto é que a dona Lidu, ela foi ouvida. Ela foi ouvida, foi cientificada, consta nos autos, folha 58, e nenhum esclarecimento trouxe em relação ao problema posto. Na verdade, ela trouxe sim, ela disse que solicitou ao Fundo Estadual de Saúde o recurso para pagamento e não obteve resposta nenhuma. E o próprio Fundo Estadual de Saúde, ele foi também ouvido à época, só que, pasmem, ele foi revel, não apresentou nenhuma justificativa. Então, pela propositura do voto, se quer que se abra novo prazo para que o Instituto e o Fundo Estadual de Saúde sejam ouvidos novamente. Eu trago à colação aqui uma decisão, inclusive de Vossa Excelência, presidente. Processo 1618/2016, que tratou de uma denúncia, julgado na 33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em que Vossa Excelência apontou, senhora presidente, ressalte-se que a denúncia é um instrumento democrático colocado à disposição de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato para levar ao conhecimento do tribunal condutas que violam o interesse público, não sendo, entretanto, veículo adequado para proteger interesses privados. E trago também à colação o acordo TCU 353 de 2006, da segunda Câmara, da relatoria do ministro Benjamin Zimmerler, que diz, na mesma direção, não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus eventuais direitos e interesses subjetivos juridicamente tutelados. Então, Excelência, eu não vejo a razão como motivo, vejo lógica em se abrir prazo para quem já foi ouvido no processo e diante desse contexto aqui de possível prescritibilidade do direito, conforme aqui expus. Respeitosamente, eu divirjo do entendimento encampado, objeto aí do voto vista, e mantenho, por não conhecer a denúncia, e arquivar os autos, Excelência. Eu registro. Senhor Érico. Senhor presidente, eu estou acompanhando o Ministério Público, que solicita que seja feita uma nova diligência a fim de que sejam esclarecidas as razões pelas quais não foi feito o pagamento à empresa que denuncia o assunto ao tribunal. Certamente que não cabe ao Tribunal de Contas determinar o pagamento de valores a empresas privadas, e não é essa a proposta nem do Ministério Público, nem minha. Mas também não pode o Tribunal de Contas ignorar uma denúncia de locupletamento ilícito por parte da administração em relação ao empresário, ao contratado. É por essas e por outras que a administração pública é tida como má pagadora, e por isso, nas contratações públicas, as empresas tendem a fazer sobrepreços, porque sabem das dificuldades de recebimento, quando a postergação de recebimentos, e cabe ao Tribunal de Contas combater esse tipo de prática. Não é? Alertar os órgãos da administração pública que eles não podem. Se houve um contrato e esse contrato foi executado, ele tem que ser pago. A alegação de prescrição não existe nesse caso. Não é o caso de prescrição aqui.
Se houve o serviço e a empresa habilitou para pagamento, está interrompida a prescrição. E se nós admitirmos isso como uma praxis, então a administração pública vai fazer isso sempre e as empresas não vão mais contratar com a administração pública. Então nós temos que mudar essa mentalidade e uma das formas é esta, de um Tribunal de Contas exigir esclarecimentos sobre a razão pela qual não houve o pagamento. O que o gestor pode responder é o seguinte: o contrato não foi executado e por isso não pagamos. Pronto, encerra seu assunto. Mas se houve execução do contrato, a empresa deve receber. E o Tribunal de Contas tem o dever de exigir o cumprimento da lei, não é? Absoluto cumprimento da lei, e exigir que a administração pública não se locuplete ilicitamente da atividade privada. Em discussão. Ao que me parece, o auditor Alípio percebeu que esta não é uma denúncia, isso é uma cobrança, usando o tribunal como órgão do seu advogado e como se aqui fosse o judiciário. Eu não tenho nada a opor, eu até peço-lhe a conciliação de ambas inteligentes ideias, já que Vossa Excelência diz que não é da competência do tribunal e Vossa Excelência está certo. Entretanto, os reparos que fazem o Ministério Público, porque essas contas de 2012 devem ter sido votadas aqui. Então, fazer a diligência, a verificação, a comprovação, creio não ser nada extra Tribunal de Contas. Eu creio que seria a forma ponderada de se chegar a um consenso de que isso não é uma competência do tribunal fazer a cobrança pela empresa, e nem ninguém está fazendo isso aqui. Mas o Ministério Público e o conselheiro Érico aderem à tese de que seja isso feito em diligência. Vamos ver que na relação das contas de 2012 e 2013 tem havido ou não pagamento. Porque também ele entrar em 2017 cobrando uma conta de 2012, no mínimo, ele é um relapso. Senhor a empresa. Conselheiro, eu só registro que a diligência, essa informação já consta nos autos. Conforme disse, o Instituto já foi ouvido, jogou a responsabilidade para o Fundo Estadual de Saúde. E mesmo sem receber, ele ficou de 2012 até 2015. Foi ouvido e foi revel no processo. Foi revel no processo. Não vejo muita coisa a fazer nesse processo, Excelência. Eu não vejo diferença, eu vejo complementação à auditagem, à diligência, né? Eu vejo como complementação ao vosso voto. Não vejo. Vejo como divergência, Excelência. Eu Em estou propondo votação, arquivamento. como voto o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, se não, eu estava analisando e li o voto atentamente, o Ministério Público faz uma propositura que foi aderida pelo conselheiro Érico. É aquela história, se não cabe a nós fazer nenhuma cobrança, a avaliação, a aferição, a avaliação da questão prescricional, decorrente, obviamente, dessa eventual inadimplência, também não seria competência nossa. Mas eu vou ficar com o posicionamento do Ministério Público assim, a máxima venha, eu acompanho a propositura do Ministério Público. Conselheiro Josué. Eu estou embaralhado. Eu vou ficar com o voto do conselheiro Pinheiro. Conselheiro Mário de Mello. Acompanha a proposta de voto, Excelência. Conselheiro convocado Mário Filho. Com destaque. Então, por maioria, aprovado o voto de destaque. A senhora sabe quem é a dona Lidu? Sabe? Sei. Sabe mesmo? Sei. É a mãe do presidente Lula. É. Deram o nome desse hospital para ela. Né? Foi. Com tanta gente aqui no Amazonas. Só falta ela ser notificada, né, Excelência?
Até falaram que iam notificar a dona Linda. Coitada, tá mortinha já. No 8º processo, bom, foi esse o 8º processo, né? Eu estou perdido aqui. Agora é o 9º. O 13795, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, esse processo é uma denúncia proposta pelo senhor José Silva Miquiles. Não sei se tem algum parentesco aí com... Tem. Servidor público estadual em face do presidente da Câmara Municipal de Silves e outros vereadores, por malversação de recursos públicos oriundos de diários. Na verdade, o que foi posto aqui é que, supostamente, as diárias foram pagas de forma irregular. E aqui existem, de fato, valores vultosos, mas eu não vou entrar no mérito do tamanho do valor pago, mas se tem fundamento legal. Ouvidos tanto o presidente da Câmara quanto os vereadores, nenhum deles justificou o fundamento para o pagamento da diária. Lembro que pagamento da diária no setor público, todos sabem, é legítimo a todo aquele que exerce uma atividade fora da sua localidade habitual, ou vai exercer um curso, por exemplo, participar de um encontro, uma reunião, enfim. E desde que esteja dentro do interesse da administração pública. Então, são esses dois fundamentos. Ouvido, então, os responsáveis, nenhum deles logrou demonstrar qual o fundamento do afastamento. Se a viagem foi realizada em prol da Câmara ou do município de Silves, se houve interesse público envolvido, enfim. Então, em razão disso, eu estou conhecendo a denúncia, julgando-a procedente, aplicando multa aos responsáveis e determinando o recolhimento do débito, considerando também alcance cada um deles. É o registro, Excelência. Conselheiro Érico. Senhora presidente, a minha divergência está na aplicação de multa aos vereadores. Eu até refleti sobre se era o caso de ser procedente isto, e se era o caso de determinar a devolução desses valores por parte dos vereadores, tendo em vista que, até onde eu pude perceber, há relatórios de viagens e declarações de comparecimento. Porém, eu não fui o relator do processo e não examinei profundamente as defesas e, portanto, estou me baseando na proposta de voto quanto a isto. E na proposta de voto, há a afirmação de que essas diárias foram excessivas e que desarrazoadas. Nisto, eu vou acompanhar a proposta de voto, portanto. Porém, de novo, divirjo da aplicação de multa aos vereadores. Essa aplicação de multa deve ser feita exclusivamente ao ordenador da despesa, que é o responsável pela designação ou pela falta de controle, eventualmente, da inexistência de documentação relacionada a esses deslocamentos. Então, a minha divergência é apenas esta, no sentido de que a multa seja exclusivamente aplicada ao ordenador da despesa, sem prejuízo, evidentemente, da determinação de devolução dos valores das diárias. Qual o valor da multa, Excelência? A mínima, eu não tenho aqui de cabeça, Excelência, mas eu peço a aplicação da multa mínima na faixa correspondente. Depois eu posso informar, se for o caso, e se prevalecer esse entendimento, né? Ok. Senhora presidente, Por não. só queria fazer uma observação. Em relação aqui a por que eu estou multando os outros vereadores e não apenas o ordenador de despesa, é que existe em sede de controle externo
uma figura, um instituto chamado cadeia de responsabilidade, em que essa figura é muito semelhante ao concurso de crimes do direito penal, em que a infração ela é então cometida por uma pluralidade de agentes. Eu entendo, divergindo do eminente conselheiro, que concorreram para a espécie os vários vereadores, os diversos vereadores, e em razão disso eu estendo a multa aplicada ao ordenador de despesa, e nesse ponto nós somos convergentes, mas também aos vereadores beneficiários dos valores. Só faço um registro em relação à acessibilidade. Esse não foi, a questão do excesso de pagamento de diárias não foi o determinante para esse meu entendimento. Tá? Eu acho que se a legislação prevê que seja paga determinado valor ao agente público, é a legislação que determina. Tá? Então, eu creio que essa questão da razoabilidade, nesse ponto aqui, para mim, não é determinante. É o registro. Qual é a razão, então, por que eles devem devolver essas diárias? É porque eles não lograram êxito em demonstrar cabalmente aqueles dois fundamentos, conselheiro. Primeiro, que se afastaram no interesse da administração pública. Segundo, que, no caso aqui, o segundo foi, pela materialidade dos autos, foi comprovado, que significa que atuaram fora dos limites do município, mas um dos requisitos, no caso, não foi comprovado, que é exatamente aquele relacionado a estar a serviço da administração pública. Isso ouvido os gestores, ou melhor, os vereadores, então, esse é o fundamento da devolução. Capitulado apenas no artigo 70, né, da Constituição Federal, reproduzido pela Constituição do Estado do Amazonas, que diz que todo aquele que usa, guarda, gerencia valores, dinheiros ou bens públicos tem o dever de prestar conta. Esse é o fundamento constitucional e legal. Então, doutor Alípio, Vossa Excelência está afirmando que houve desvio de finalidade na viagem. Nessa concessão de diárias. Muito provavelmente, Excelência. Muito provavelmente houve desvio de finalidade. Mas não tem como afirmarmos categoricamente isso, de forma absoluta e questionável, porque não foram trazidos aqui elementos que possam mensurar essa conclusão. Há nos autos comprovantes de deslocamento e Portaria. relatório de viagens, Tem. portarias Tem. designando? Tem. Relatório de viagem. Então eu continuo assim, sem compreender bem a razão da penalização que Vossa Excelência está propondo. A razão, Excelência, só para fechar, Excelência, a razão é porque não foi comprovado aqui, conforme disse, o interesse da administração pública. Os próprios vereadores não comprovaram. Ora, se eles se calaram, se eles silenciaram, não sou eu, como relator, que vou levantar essa justificativa, que eu vou esclarecer esses fatos. É apenas isso, esse fundamento. Desde que eles comprovassem, uma coisa é você comprovar, por exemplo, o transporte aéreo, fluvial, terrestre do deslocamento. Outra coisa é você comprovar, por exemplo, mediante um documento, que houve participação numa reunião, por exemplo, via uma ata, né? É outra coisa diferente. Ou um certificado de um curso, ou apresentação num seminário. Enfim, tem várias formas de você comprovar que aquele deslocamento ele foi no interesse da administração pública. Então, a ausência desse tipo de documentação que Vossa Excelência está citando. Sim. Senhor presidente, depois desses debates todos, eu vou reformular meu voto. Porque eu estava inclinado a pedir a devolução das diárias. Mas depois do que eu ouvi aqui, nem isso eu vou pedir. Por quê? Eu vou agora basear uma decisão no pressuposto de que houve desvio de finalidade. Não existe isso. Ou se comprova que houve, ou não se pode julgar alguém, porque pressupõe-se que houve desvio de finalidade. Então, eu vou reformular o meu voto para aplicar multa ao gestor, presidente da Câmara, por não apresentar a documentação, uma multa por não ter a documentação necessária para demonstrar esses deslocamentos. O homem se defende. E a multa mínima. E a multa mínima porque é um erro formal, no meu modo de ver. Mas
volto atrás aqui no sentido de não mais exigir a devolução desses recursos, porque não está comprovado que houve desvio de finalidade ou que não houve. Aliás, no parecer do Ministério Público, está afirmado que há relatórios de viagens e declarações de comparecimento. Outro dia desse, inclusive, só a título de informação, compareceram os vereadores e pediram para bater foto comigo. Eu digo, mas para quê, meu amigo? Mas para quê? Para provar que nós estivemos aqui com o senhor. Para mostrar lá na Câmara que nós viemos fazer o que foi dito que nós iríamos fazer. E, bom, diante disso, o que eu posso fazer? Lá vai a minha foto. Vossa Excelência não teve essa sorte isoladamente. Recentemente fui Não para é uma verdade, viagem. eles estão usando. Eles estão usando esse expediente, pedindo, não é? Verdade. Certidão de comparecimento. Recentemente, Expediente que é válido, né, O que é um Excelência? avanço, Que é válido. o que é um É avanço claro. já, na minha opinião. Então, para encerrar a minha participação nisto, o meu voto é apenas no sentido de aplicar uma multa ao gestor, a multa mínima por irregularidade simples. Eu não tenho de cabeça, se for o caso, depois eu dou a multa e só. Senhora Presidente, eu não vou muito além. Recentemente eu participei de um evento, fiz uma palestra para secretários de meio ambiente do estado do Amazonas e vários deles também pediram uma foto. E um dos argumentos era esse aí, não preciso comprovar que eu estive aqui. E veja bem, a subjetividade da discussão aqui me remete a não votar nem com um nem com o outro, com as devidas venhas ao conselheiro Érico, já que eu também entendo que o vício é meramente formal, como foi aqui dito por Sua Excelência no voto de destaque, e sendo o vício formal e diante dessa subjetividade da avaliação, porque existe um relatório de comprovação da atividade, pelo que informou aqui o relator. Eu sequer Até vou o aplicar presidente qualquer multa. Excelência também está fora. Eu sequer vou aplicar qualquer multa. De deslocamento apenas. De deslocamento. Agora, se nós formos passar a exigir a ferro e fogo, vejam bem, detalhes de viagens de vereadores, de secretários, desde que haja a formalização inicial do ponto de vista e a comprovação da existência da reunião, como foi o caso, não tenho como, e considerando esse vício meramente formal praticado pelo gestor, eu sequer multaria o gestor. Então, divergindo do conselheiro Érico nesse sentido, eu proponho o arquivamento da denúncia. Presidente, doutor Alípio, ilustre auditor, laureado auditor, quantos vereadores tem a Câmara de Silves? 9? 9 vereadores, Excelência. Quantas diárias ocorreram nesse exercício? Excelência, eu tenho o valor total das diárias. Diga. Total. Mais de 100 mil reais em diárias pagas. Mais de 100 mil reais. Em 2014. Quer dizer que e mais em 2013. Um pouco menos de 10 mil reais por ano para cada vereador, o que dá por mês 860. Tem vereador que recebeu... Eu vou acompanhar o conselheiro Érico, Vossa Excelência. Aliás, eu, sinceramente, Júlio Pinheiro, Excelência. o conselheiro Júlio Pinheiro, se eu falei Cabral, foi em saudade. Aliás, eu visitarei também. Já estou pedindo, vou bater foto. Tanto com o Thierry como o dele. Não, o sujeito até prova em contrário agora nesse país é ladrão. É verdade. Até prova em contrário. Então, meus abertos preventivos, eu tenho idade para ele dar conselho. Eu retiraria, ponderaria, né, a quem vou punir, vou quantificar, acho irrelevante, uma bagatela, uma ninharia, até porque eu sabia que a pobreza de Silves não permite ninguém em diária ter uma quantia vultosa. É absolutamente um município de pequeno para médio, pobre, embora próximo a Itacoatiara, em que os vereadores têm que fazer isso mesmo, bater a foto. E é verdade, o conselheiro Pinheiro, ele é muito sutil, quando ele fala, não botem ferro e fogo, porque a alegria do interiorano é vir à capital. Até para dizer, olha, eu vou a Manaus, e vai e volta, dá uma satisfação a tudo e a todos.
Nós temos que ser, na minha opinião, um pouco mais condescendente, um pouco mais simples, ser assim como eu, do primeiro ano lá, para entender que essas vogais pequenas existem no nosso meio. Não há que se punir num total, né, generalizado, porque o senhor José da Silva, que também é Miquiles, faz uma denúncia particular, talvez por inveja de não estar no lugar daquele que está comendo mel. Conselheiro, só registrando que o valor das diárias não foi determinante, não levei em consideração o valor das diárias para o meu entendimento. Não estou questionando, assim, não estou questionando o recebeu valor e da vai pagar diária. uma multa alta. Mas, Excelência, o que ficou, ao meu ver, caracterizado é que não houve, os vícios foram formais, meramente formais, burocráticos. Pelo menos isso foi caracterizado aqui, referendado inclusive pelo conselheiro Érico. E sendo assim, não havendo vícios, não há por que haver punição, não havendo dolo, não havendo má-fé, não havendo... E esses vícios meramente de formalidade específicas, e se nós fôssemos cobrar vícios de formalidade específicas, nós teríamos que rever alguns posicionamentos. Conselheiro Então, minha Mário de posição é Mello. essa. Presidente, eu entendi todo o mecanismo e eu comungo com o nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro convocado Mário Filho. Também, presidente, adoto o posicionamento do conselheiro Júlio Pinheiro. E eu reviso-me e também acompanho. Então, por maioria, aprovado o voto, destaque do conselheiro Júlio Pinheiro. O 10º processo é o de número 2117, 2018. Temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Arlindo Pedro da Silva Júnior, no qual não logrou êxito em comprovar os requisitos processuais, obscuridade, omissão, tampouco contradição. Portanto, o Ministério Público é pelo não provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. O processo 1314, de número 2.967 e 2.966, 2018, estão apensos e possuem embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, a palavra com o Procurador do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, são dois embargos opostos pelo mesmo embargante, senhor Gedeão Timóteo Amorim. Um relativo à primeira parcela do convênio 04/2011 e o outro relativo à segunda parcela do mesmo convênio. No entanto, nos dois, não vislumbrei contradição, omissão ou obscuridade no acordo hostilizado e, portanto, o Ministério Público nega provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo, os processos. No 15º processo, de número 172, 2019, a pedido de vista por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declara aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declara aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, temos um total de 5 processos, sendo todos de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossas Excelências. Dentre os processos, tem o processo de aposentadoria da servidora Cristiane Cunha Silva de Aguiar, qual eu parabenizo pela sua jornada no tribunal e que Deus o abençoe sempre. Senhora Presidente, ao declarar meu voto favorável a todos os processos da pauta de Vossa Excelência, também gostaria de desejar à servidora Cristiane Aguiar, nessa nova
nesse novo momento da sua vida, todo sucesso, parabenizar pela carreira no Tribunal de Contas, pela passagem de inúmeros cargos de relevância no tribunal, sempre prestando um serviço extremamente importante para o funcionamento do nosso tribunal. E desejar todo o sucesso daqui para diante, toda a felicidade, e que busque novas atividades, que é como dizia um governador, que agora me falta a palavra, o nome, de Minas Gerais: se Vossa Excelência se aposenta, não é por antiguidade, é por merecimento, porque ainda está muito bem para prosseguir aí em outras atividades. Parabéns. Senhor presidente, de igual forma, eu queria, obviamente, com uma certa tristeza pela Cristiane ter que nos abandonar, espero que não abandone definitivamente, mas é para destacar que os servidores que aqui nos acompanham em longas jornadas, eu que já estou há quase 15 anos aqui no tribunal, tenho tido assim uma satisfação muito grande de conviver com pessoas da estirpe e da qualidade da Cristiane e de vários outros servidores. Deixa-nos, num primeiro momento, saudade, mas esperando que possa estar aqui conosco cotidianamente. Pelo menos as portas do meu gabinete estarão abertas para ouvir a experiência, para ouvir a inteligência, para ouvir as sugestões, porque sempre defendi exatamente a participação intensa dos servidores. Quando tive a oportunidade de presidir o tribunal, tive essa oportunidade de conversar constantemente com todos. E, aliás, foi uma prática que me deu, além do conhecimento pessoal de cada um, me deu a condição de analisar, de avaliar quantos bons servidores nós temos aqui no tribunal. Então, quantos servidores aqui estão dispostos, sempre estiveram dispostos a doar, a se doar, a dar suas sugestões, a concorrer por engrandecimento dessa instituição. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos eles que estão aqui são merecedores, não é diferente a Cristiane, não são diferentes os outros que virão, porque um dia chega o dia que nós temos que parar as nossas atividades ordinárias, mas o que não impede de continuarmos colaborando, e é o que eu peço a Cristiane e a todos aqueles que se aposentam. Continuem colaborando conosco, com a experiência, opinando, até porque servidor aposentado só não está exercendo a labuta pela condição da aposentadoria, mas tem tanta importância quanto os da ativa, na minha opinião. Encerrando assim a pauta Parabéns, administrativa. Cristiane. Eu me associo, presidente, às palavras robustas, em letras maiúsculas, do eminente conselheiro Pinheiro, a essa querida amiga da família Cunha Silva de Aguiar. Presidente, também quero aderir às parabenizações pela conquista da Cristiane, desejar que seja muito feliz nessa nova fase. Da mesma forma, Excelência. Da mesma forma. Acompanhe, Excelência. Presidente, da mesma forma, quero parabenizar a servidora Cristiane Aguiar, minha amiga pessoal. É um momento de alegria pela sua aposentadoria e que você vai ter o merecido descanso agora. E de tristeza, né, porque você vai deixar a nossa equipe de trabalho, mas eu desejo muitas bênçãos. Não, nessa sua nova etapa de o vida. gabinete do conselheiro Júlio Pinheiro está aberto. Ah, não sabia disso. Então, que bom, né, que você permanecerá conosco, então. Obrigado, Excelência. Auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar a Cristiane. Parabéns. Então, agradecendo a Deus por mais uma sessão, que nos abençoe a semana toda, nós e as nossas famílias. Muito obrigada a todos. E Vai ser na terça mesmo? 18? sim. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.